E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, depois da Copa do Mundo no Brasil, retomamos o Campeonato Brasileiro e eu vou estar aqui com vocês falando sobre o Atlético, novamente, e a sua caminhada nesse Brasileirão. Bom, infelizmente não deu tempo de eu fazer o vídeo do jogo contra o Flamengo, vou comentar um pouquinho aqui e comentar, na verdade, sobre o jogo de hoje, que o Atlético Paranaense venceu em casa, o primeiro jogo oficial na Arena da Baixada, por 2-0 contra o Criciúma. Primeiramente, eu gostaria de tecer um comentário sobre o Doriva, No último vídeo, antes da Copa do Mundo, eu tinha dito que eu gostaria da permanência do Leandro Ávila, até por não haver um treinador no mercado melhor e barato, Então, chegou o Doriva, não tenho nada contra, inclusive gosto do trabalho dele até aqui, foi curto, mas gostei do trabalho dele pelo Ituano. E é muito importante notar também que é um ex-jogador também, um ex-volante, ou seja, essa dupla jovem, Leandro Ávila e Doriva no banco de reserva, dois ex-volantes, me agrada também, É sempre bom você ter mentes abertas, mentes jovens e mentes pensantes. Quanto mais mentes pensantes que veem o jogo e mudam, Não são aqueles treinadores antigos, aqueles treinadores teimosos, Como a gente viu um treinador na Copa do Mundo, Querendo até o fim com a mesma tática e morrendo com a mesma tática, com os mesmos jeitos, com os mesmos treinamentos. É sempre bom você ter dois novos treinadores, que estão, na verdade, aspirando ainda um lugar ao sol, O Doriva é o treinador hoje principal do Atlético Paranaense, trouxe um auxiliar também, assim como trouxe um preparador físico, mas nós já tínhamos no Atlético um preparador físico também, veio para agregar, e o Leandro Ávila continua sendo da comissão permanente do Atlético Paranaense, a comissão técnica permanente do Atlético Paranaense. Tivemos também uma mudança no preparador físico do clube, com a saída, no caso do Moraci Santana no passado, veio um com o Miguel Ángel Portugal, mas nós não tínhamos ainda um preparador físico, um fisiologista, no geral, chegou também durante a Copa do Mundo esse profissional no Furacão, ou seja, uma incrementada no time, Um time que já estava vencendo, foi uma troca, na verdade, e vamos continuar aí com a preparação física, inclusive esse preparador fez a preparação física na intertemporada do time, trabalhando com carga diferenciada para os atletas, então tudo isso está inserido no projeto do Clube Atlético Paranaense, que não é de hoje, É um projeto de qualidade e é um projeto buscando a excelência. Então, todos os treinadores físicos, todos os fisioterapeutas, os fisiologistas, psicólogos, tudo isso o Clube Atlético Paranaense tem e está muito bem servido, E quando de repente um sai que não é da comissão permanente, vem outro para agregar, para substituir na mesma altura. Então, gosto dessa dupla, gostei de ver algumas modificações no time já contra o Flamengo, mas não gostei do jogo em si, O Atlético contra o Flamengo nitidamente foi com aquela proposta em que as duas linhas, tanto a linha defensiva quanto a linha ali no meio-campo, compactas, Que é uma coisa interessante que o Doriva está tentando implantar, compactação e explorando nitidamente contra o Flamengo os contra-ataques e uma jogada de bola de 2, 3, 4, 5 toques em direção ao gol. Então não foi um time que tocou a bola, inclusive quando começou a tocar a bola para o lado, quando começou a querer sair de trás tocando, teve dificuldade. Nós jogamos com o Derlei no meio, que o David estava suspenso contra o Flamengo, e jogamos com o Otávio. O Otávio me agrada, tem uma boa saída de bola, inclusive no segundo gol ele teve participação fundamental, No primeiro gol, o Marcos Guilherme, a velocidade do Marcos Guilherme, a enfiada do Ederson e o belo gol do Coutinho, de inteligência, encobriu o goleiro. Foi uma jogada nitidamente comprovada de que o Atlético estava buscando aquele contra-ataque, aquela busca ali pela jogada pelo flanco para o arremate, E quando o Atlético teve a bola, inclusive com o Badin no meio, houve, na minha concepção, uma confusão, que
tranquila, porque foi o primeiro jogo. O Doriva teve 2 jogos na intertemporada, mas jogo treino, né, contra Paraná Clube e São José, e foi o primeiro jogo para valer da rapaziada. O Atlético não passou de 300 passes, ou seja, é um time que tocou pouco na bola, né, foi um time visitante, sim, e jogando aquela proposta de surpreender o adversário ou jogar no erro do adversário. Quando o Atlético fez 1-0, né, antes do Atlético fazer 1-0, já poderia estar com 2 talvez, mas quando o Atlético fez 1-0, pela situação em que o Flamengo se encontra, em que o Ney Franco se encontra, e a torcida do Flamengo também jogou contra, ali tinha, se eu não me engano, 1.000 torcedores, o Atlético se aproveitou. Mas o Atlético também teve erros, tanto defensivos, né, quanto na transição dessas duas linhas, dessa compactação que o Doriva está buscando. Pelo que eu entendi, que o Doriva falou nas entrevistas, durante a intertemporada e as outras entrevistas que eu assisti dele, ele quer buscar no Atlético um time que quando retém a bola, quando está com a bola, trabalhe mais tranquilamente, né? Que possa tocar a bola tranquilamente, né? Sem aquela pressão do adversário. Até agora não aconteceu, mas 2 jogos são muito pouco, né? E até mesmo ele teve mais de 30 dias, mas é muito pouco, porque essa é uma filosofia que você tem que ter ali no mínimo 6 meses, 1 ano, né, rodando com o time, trabalhando com o time, pegando experiência com esses atletas, sabe? Para você ter um futebol, vamos dizer assim, como, entre aspas, né, não querendo comparar muito alto, mas com o que a Alemanha joga. É um trabalho de anos, é uma filosofia de anos. Então eu acredito que se o Doriva, por exemplo, permanecer dentro de 1 ano, se tudo der certo, talvez o time daqui 6 meses, 1 ano vai estar redondinho, né? Com essa filosofia de quando o Atlético tem a bola, tocar a bola com qualidade. A gente sabe que o Atlético é um time que tem uma deficiência grande na bola alta, né? Principalmente a bola alta defensiva, tanto é que o Samir fez um gol na gente ali, teve um erro de posicionamento, uma trombada, mas o Atlético toma a bola sim, toma a bola alta. E o Atlético também, quando tem a bola, não é aquele time que consegue tocar e sair tranquilamente, né? Mas a jogada longa ou essa jogada de 3, 4, 5 toques já em busca da direção ao gol e a velocidade, né, pelos flancos. Então, o que o Doriva quer incrementar? Essa velocidade, experiência, jovialidade dos meninos é justamente essa experiência, essa tranquilidade quando tiver que tocar a bola, né? Tocando a bola ali com calma, com tranquilidade, para abrir os espaços. Nesse jogo da Arena da Baixada ficou muito claro isso. O Atlético fez um primeiro tempo em que o Atlético não chegou com contundência ao gol do Criciúma. Ele não foi, vamos dizer assim, eficiente no primeiro tempo. E você viu que o Atlético foi tocando a bola pro lado, o Léo Pereira pegava e enfiava lá na frente, né? Tocava a bola lá pra frente. Ou seja, quando o Atlético jogar em casa, ou quando o Atlético jogar com um time que durante o campeonato tem a proposta de jogar fechado, vai encontrar dificuldade. Porque o Atlético, como visitante, joga tranquilamente assim, né? Joga tranquilamente assim, porque quem vai tomar, ou quem tem que tomar, vamos dizer assim, a partida, vamos tomar a iniciativa do jogo, é o time da casa. Sempre, sempre é, sempre foi. A torcida apoiando, a torcida incentivando, os jogadores naquela coisa, naquele clima, naquela adrenalina, sempre vão buscar tentar o gol primeiro, né? E aí que mora o grande perigo. Em casa, o Atlético não conseguiu ainda. Claro, estávamos sem torcida, né? É o segundo jogo, ainda é cedo, mas o Atlético não conseguiu tocar essa bola. E tem jogadores de qualidade para tocar essa bola, como o próprio Otávio, o Marcos Guilherme, e hoje o Atlético jogou, no caso, com 3 atacantes, tirou o Badi. O Doriva tirou o Badi e colocou o Marcelo. O Ederson volta muito também, eu não gosto, mas volta muito para tocar a bola, tem um bom passe, mas eu não gosto dele nessa posição. Mas, ou seja, há jogadores, Suelton, Natanael, que sabem tocar a bola no Atlético, que conseguem, vamos dizer assim, trabalhar essa bola. E o Atlético, nesse jogo, também pela defesa do Criciúma, do sistema do Criciúma, não conseguiu chegar ao ataque no primeiro tempo com contundência, né, por causa dessa deficiência que ao longo do tempo, treinando, com treinamento, com jogadas, você vai adquirindo aquela qualidade e aquela experiência. Então, no segundo tempo, o Atlético fez um gol, na verdade, num erro de saída de bola do Criciúma. O Douglas Coutinho pegou a bola pela direita, cruzou com perfeição, com maestria, e o Marcelo, né, se antecipando, saiu da marcação e fez um belo gol de cabeça no contrapé do goleiro. Ou seja, o Atlético está jogando uma proposta em que
As linhas compactas estão prontas para dar o bote, certo? O time está pronto para dar o bote. Ou no erro do adversário, ou numa saída de bola rápida, que o Atlético consiga trabalhar a bola em velocidade, ultrapassando a linha adversária, o Atlético vai chegar ao gol, certo? E no segundo gol da equipe do Atlético, um belo cruzamento também do Suelton. O Douglas Coutinho tentou de cabeça, o goleiro espalmou para frente e ele próprio no rebote pegou e fez o segundo gol do Atlético, decretando a vitória contra o Criciúma. Mas o time ainda tem muito para evoluir, até porque são jovens, são jogadores que precisam dessa experiência, né, para evoluir. E é um time que muito me admira e que muito me dá esperança, certo? Porque nós temos bons jogadores no ataque, com a permanência, inclusive, do Marcelo. Nós temos 5, 6, 7 bons jogadores no ataque. Inclusive, dá para você fazer uma variação tática, né, na disposição da equipe. E tem um meio também muito leve e muito bom, que dá para se trabalhar, né? No primeiro jogo do Flamengo, eu não gostei do Derlei, né? Foi aquela coisa ali, também não comprometeu, mas também não fez. Gosto muito do Otávio. E o David, nesse jogo contra o Criciúma, jogou muito bem. Então eu acredito que o David permaneça, junto com o Otávio, né, o Marcos Guilherme, e incrementar aí o Badia ou o Natan, que também são jogadores que sabem tocar bem a bola e que com certeza futuramente, ou se precisar, entrarão no time e farão a diferença. Na defesa, nós temos dois laterais muito rápidos, os dois laterais, inclusive, dão muita assistência para o gol, mas não são laterais com uma estatura de média para alta, né? São dois laterais de estatura mediana, o Nathaniel até baixo da mediana. E o Cleberson e o Pereira hoje tem uma boa estatura na zaga, mas, né, são jogadores ainda que precisam ainda de uma experiência. Então, na minha concepção, se o Atlético pudesse trazer um zagueiro, ok? Ou um meia mais experiente, ali para jogar mais defensivo, talvez até com estatura alta, seria interessante. Seria interessante. Tentamos isso com o Derlei. Foi o primeiro jogo, é claro. Talvez o Derlei continue e o Doriva talvez continue com ele. Mas nós precisamos de uma experiência, de um cara no meio campo, na zaga, que tenha aquela, entre aspas, aquela malandragem para guiar essa meninada. Porque realmente o time está excelente, está muito bom. Né? Temos o João Paulo, que pode entrar, o jogador mais experiente, mas que, na minha visão, hoje não pratica um futebol para essa equipe, certo? Não praticam futebol nessa velocidade. E o David e o Otávio são jogadores ainda com estatura, são jogadores com estatura baixa, com estatura de mediana para baixo. Então, numa segunda bola, talvez no meio campo, numa rifada do goleiro, o time, vamos supor, um Cruzeiro da vida, que é um time mais ocupado e mais alto, vence o Atlético nesse quesito. Então a minha preocupação são nesses detalhes, né? O Atlético tem um bom time e realmente merece estar hoje na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se não fosse erros lá atrás, o Atlético estaria até muito melhor colocado, mas infelizmente acontece esses erros no futebol e a arbitragem continua sendo uma arbitragem fraca no futebol brasileiro, né? Mas o Atlético tem tudo para continuar com essa rapaziada ganhando o corpo, ganhando cancha durante a competição e durante as partidas e evoluindo, né? É um time que com o Doriva, nesse estilo que o Doriva vai jogar compacto e surpreendendo o adversário, realmente é um time que pode chegar longe no Campeonato Brasileiro, assim como o ano passado nós chegamos com o time do Wagner Mancini. Inclusive na Copa do Brasil nós podemos chegar de volta, né? Vamos ver. Então nós temos um elenco bom, né? Não é um elenco ótimo, não é um elenco mediano, é um elenco bom, certo? E é um elenco que quando os jogadores estão em um dia inspirado, surpreende, né? Pode meter 4, 5-0, como poderia ter feito no Flamengo e acabou tirando um pouco o pé, não fez, né? Então não tenho com o que se preocupar. A minha única preocupação agora é a volta para a Arena da Baixada com a nossa torcida. Nós temos ainda 3 jogos para cumprir com os portões fechados, né? Acredito que a rapaziada vai conseguir os 9 pontos nesses jogos. Aí vai ser difícil, mas não é impossível. Inclusive nós estamos jogando num gramado que é conhecido pelos jogadores, que nós conhecemos, né? Na arena que eles conhecem, certo? Inclusive já foram lá no jogo da Copa do Mundo, né? E eu acredito que o Atlético tende a melhorar ainda mais no Campeonato Brasileiro.
Há equipes que assustam. Há equipes, por exemplo, que nem o Cruzeiro, que novamente está disparando, certo? Mas fora o Cruzeiro que está disparando, talvez o Corinthians, o Internacional, o Fluminense, o Grêmio, são equipes ali também que têm também deficiências nítidas e claras, como o Atlético tem, né? Também deficiências nítidas e claras e também méritos nítidos e claros. Então eu acredito que com a volta dentro da Baixada, a torcida empurrando e não vaiando a rapaziada, se errar algum passe, alguma coisa, empurrando a galera do início até o fim, a meninada do início até o fim, nós temos tudo para estar ali entre os 6, 5 primeiros do campeonato tranquilamente. Né? Porque o futebol brasileiro, infelizmente, nesses últimos anos, vem sendo nivelado por baixo, e uma, duas, três, quatro equipes, inclusive o Atlético no passado, surpreende com o futebol que jogam com as vitórias que conquistam. Então, falei até um pouquinho demais e meio rápido, mas por enquanto é isso. Talvez, se puder, 2 reforços mais experientes, mais rodados, para incrementar nessa equipe, né? Se não puder, ok, né? Vamos com isso que nós temos, mas sem desespero, sem desespero. Cleberson, Léo Pereira hoje, eu confio nos dois, sem desespero. Então, nós precisamos apoiar essa meninada, dar confiança a essa meninada, e eles vão, ao longo das partidas, ganhando cancha, né, ganhando habilidade, e com certeza vão levar o Atlético, né, ainda mais longe do que estão levando hoje no Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouquinho, comentando rapidinho da reformulação do futebol brasileiro, infelizmente, né, na minha opinião, o futebol brasileiro teria que mudar de cima para baixo, certo? A gente sabe que é meio difícil, que é improvável, mas o alto escalão do futebol brasileiro não é o alto escalão que a gente deseja. Inclusive, nós precisávamos de uma democracia verdadeira na CBF, né? De algo, vamos dizer assim, que os jogadores tivessem voz, que os profissionais do futebol tivessem voz, os cronistas esportivos tivessem voz. Hoje a gente sabe que não tem. Há muito tempo a gente não tem essas classes que fazem o futebol, que fazem o espetáculo, não tem voz no futebol brasileiro, infelizmente. Mas, tirando essa parte, em que a CBF também tem que cuidar dos campeonatos, eu acredito que a volta do Dunga me agrada. Então essa é a minha opinião. A volta do Dunga, como pessoa, como técnico, me agrada. O Gilmar Rinaldi, que hoje é chefe das seleções brasileiras, né, tanto a de base, tanto as de base como a principal, não me agradou tanto. Eu preferia muito mais o ex-jogador Leonardo nessa função do que o Gilmar, que até outro tempo atrás, aí, até um dia antes, era agente oficial, né, empresário de jogadores. Né? Então fica aquela coisa que quando a CBF poderia ter mudado para melhor, a CBF retrocede. Não tenho nada contra a pessoa do Gilmar, mas aquela história, o passado me condena, né? E o Gilmar, infelizmente, tem esse passado de empresário. A gente sabe que dentro do futebol tudo isso é muito estreito, essa relação é muito bem definida, né? Muito bem ali detalhada. Às vezes um empresário, às vezes um jogador pode levantar suspeita, né, com o Gilmar nessa função. Mas a volta do Dunga me agrada. A apresentação da comissão técnica, eu acredito que o Jorginho não vai voltar com ele, vai ser apresentado nessa terça-feira às 11 da manhã. E eu acredito que o futebol brasileiro, nesse momento, o próprio Dunga, o que o Gilmar falou, do novo estilo que eles estavam buscando, que eu acredito que eles encontraram no Dunga, que seja um treinador também ali linha dura, um treinador também que se atualize, esteja bem atualizado em relação ao futebol mundial, e também tenha humildade para aprender com as outras escolas, né? Porque os últimos treinadores que nós tivemos aí, Parreira e Felipão, infelizmente, parece que não tinham essa humildade para aprender e incrementar no futebol e nos treinamentos deles coisas, né, de outras escolas de futebol. Você veja, a Alemanha chegou aí e deu uma surra no Brasil. Né? Já havia surrado o Brasil, já estava surrando no Brasil em todos os quesitos, né? Tanto nos campeonatos, questão da Bundesliga. Então eles já surram o Brasil já faz um tempo. Só que infelizmente nós caímos naquele conto, naquela ilusão, né? Fomos surrados. E hoje, e amanhã, e daqui 5, 6 anos, se não mudar o nosso esqueleto do futebol brasileiro, infelizmente nós vamos continuar sendo surrado pela Alemanha, fora de campo. E o fora de campo, né, tem influência direta dentro das 4 linhas. Sim, podemos, em 2018, enfrentar a Alemanha,
Podemos ganhar da Alemanha, mas eu espero que até lá nós tenhamos uma mudança também fora de campo. E se o trabalho com o Dunga ou com qualquer outro treinador não der certo nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós temos que dar uma sequência, nós temos que dar uma estabilidade, coisa que nos últimos anos dentro da CBF também não aconteceu. Então é peitar e falar, não, vamos dar sequência a esse projeto, porque o projeto é este, certo? Nessa questão eles têm que ser teimosos. Se o projeto é esse, vai ser seguido à risca até o fim. Com vitória do Brasil, com conquista do Hexa ou não. É isso que nós precisamos. Seriedade e comprometimento, tanto do alto escalão da CBF, quanto dos treinadores, do Galo, do Gilmar, do Dunga, entendeu? Aqueles que compõem, hoje, são as cabeças pensantes do futebol nacional. Bom, eu acredito que seja isso, né? Infelizmente, eu não pude fazer o vídeo da final e também o vídeo da Alemanha, porque nós ficamos num estado assim, né, muito ruim, né, frente ao futebol mundial, mas é a vida que segue, né? O futebol brasileiro segue e nós precisamos levantar a cabeça, precisamos olhar para os nossos lados, precisamos ter humildade para reconhecer que hoje o futebol brasileiro, já faz algum tempo, não é o melhor do mundo. Lapida ainda grandes craques, lapida grandes jogadores, né? Mas nós perdemos esses jogadores. Perdemos para fora, certo? Muito cedo. E daí entramos num ciclo vicioso que nós não conseguimos montar uma escola de futebol ou resgatar uma escola de futebol, né? De toque de bola, de futebol arte, de futebol bonito, de futebol bem jogado, que o Brasil tinha há 20, 30 anos atrás, né? E que hoje não tem mais. Né? Então vamos aí erguer a cabeça e agora pensar aí no futuro do nosso Furacão também, que é um clube expoente, é um clube de vanguarda e um clube que continua inovando no futebol brasileiro. Né? Tiro o chapéu pro Mário Celso Petralha, pro Dr. Mário, por ser teimoso nesse quesito, querer revelar os jogadores, continuar com a mesma filosofia de treinador, entendeu? Que não são treinadores caros e são treinadores que estão buscando um lugar ao sol. Então ele continua com uma mesma filosofia de revelar jogadores em casa, de colocar esses jogadores em campo para que esses jogadores possam nos dar alegrias. E essa teimosia que muitas vezes não entende. Porque precisamos de contratação, precisamos daquilo. Mas calma, né? Calma, peraí. Nós temos hoje uma arena que foi vista pelo mundo inteiro, certo? Nós temos hoje um time que está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, certo? Nós temos hoje um CT fantástico com profissionais de alto nível, que são sérios. Então, não há nada de errado. Se dentro de campo o Atlético perde, não quer dizer que o fora está errado. Não, o fora está certo, porque a filosofia continua. E é isso que tem que acontecer no futebol brasileiro. A filosofia tem que continuar, tem que permanecer. Senão, infelizmente, você não tem uma sequência e você não ganha títulos. Claro, a torcida atleticana quer títulos. Nós precisamos, nós, torcedores, antigos torcedores e novos torcedores que surgirão, precisam de títulos, precisam comemorar, precisamos de alegria. Mas tudo tem o seu tempo. Né? Esse ano, o Atlético está fazendo uma boa campanha, certo? Não podemos também aquela alegria, porque vamos lá, vamos... Calma, estamos fazendo uma boa campanha. Com humildade, vamos continuar fazendo essa boa campanha. Se no final nós tivemos ali segundo, terceiro colocado, aí é outra história. Ou disputando de novo a final da Copa do Brasil, aí é outra história. Mas até lá nós temos que ter humildade, temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência e tranquilidade para não queimar os nossos jogadores, para não queimar a presidência e para que o Atlético continue crescendo, no que é o que o Atlético está fazendo. Foi referendado esse sábado a extensão de um ano de mandato de 3 para 4 anos e o Dr. Mário Celso Petralha e todos aqueles subordinados, todos aqueles que trabalham no Clube Atlético Paranaense para levar o CAP, né, ao status de gigante, certo? Vão ganhar mais um ano, aí um ano ali, 8 meses, 9 meses, por aí, porque depois tem eleição em 2015 também, né? Para tranquilizar, equalizar, né, equilibrar as contas do clube, pagar aquilo que o Atlético está devendo por investimento na construção, certo? E depois que nós conseguimos os shows, que nós tivemos o teto retrátil, que nós tivemos o futebol, a arena, a construção sanada, aí sim
aí sim o torcedor atleticano vai poder sorrir com o time ganhando em campo. Porque é uma sequência lógica, né? Ganhar ou perder faz parte. Mas se você continua durante os anos, por exemplo, chegando à final, chegando à final, chegando à final, uma hora você vai ganhar. Uma hora aquela bola que bateu na trave vai entrar. Então é isso, galera atleticana, é isso aí, nação. Falei um pouquinho demais, só querendo lembrar aos amigos aí, já intercedendo, né, aqueles que são sócios do Atlético, para tentar convencer aqueles que não são, né, hashtag seja sócio, né, no site www.sociofuracão.com você encontra modalidades para diversas classes da população, né, classes econômicas. Então, às vezes você que não tem muito dinheiro ou não pode fazer um sacrifício muito grande, dê uma olhada lá que talvez você consiga ser sócio do Atlético Paranaense. E aqueles que podem, né? Nós não estamos pedindo para aqueles que não podem, aqueles que podem e ainda não são sócios, por favor, se associem, porque vocês também, como pleito de campanha, como pleito eleitoral, nas próximas eleições, né, incentivando o time dentro de campo, vocês decidem o futuro do Atlético Paranaense, como foi decidido nesse sábado. Foi uma democracia. Então os sócios, né, decidem o futuro do Atlético Paranaense. Não é um, não é dois, não é três. É os sócios do Atlético Paranaense que decidem o futuro do Atlético. E eu acredito que todos querem um futuro gigante, todos querem títulos, todos querem o Atlético campeão dentro e fora das quatro linhas. Isso aqui, por último, né, @blogmfa, né, e o Mundo dos Atleticanos é a fanpage no Facebook, @blogmfa, é o nosso Twitter, né, aqueles que não conhecem ainda. Também temos o blog www.o-mundo-dos-atleticanos.blogspot.com, né, que é o blog que eu vou voltar a escrever, né, depois desse baque da Copa do Mundo, vou voltar a escrever aí quase que diariamente, né, e continuar fazendo os vídeos para vocês aí que nos acompanham, que nos prestigiam. Se gostarem, né, por favor, compartilhem, por favor, mostre para o seu amigo. Se não gostarem, comentem, né, ou se gostarem, comentem também, não tem problema. Então, acredito que é isso. Um abraço a todos, muito obrigado àqueles que nos acompanham, que nos apoiam, que nos ajudam, né, que também querem ver o Atlético gigante, que quer ver um clube campeão dentro de campo. Eu, por exemplo, faço esse vídeo aqui, escrevo no blog por amor, né? Eu faço isso por amor ao Atlético e porque um dia eu pretendo ver o meu Atlético campeão fora das quatro linhas e dentro das quatro linhas. Então, eu acredito que se você também quer ver o Atlético campeão fora e dentro das quatro linhas e ama o Atlético, vem com a gente. Vamos construir o Atlético gigante, vamos construir o Clube Atlético Paranaense, o Furacão das Américas, né? Um clube de ponta do futebol brasileiro e um clube que um dia vai chegar na final do Mundial e vai ganhar a final do Mundial. Bom, então é isso, galera. Saudações rubro-negras, um beijo, um abraço a todos e até a próxima. Fiquem todos com Deus.